Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Hoje eu gostaria de trazer uma meditação da palavra do Senhor para o seu coração. E gostaria de ler em 1 Samuel, capítulo 16, que começa assim. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e boa presença. Guarda isso. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus. Então é uma passagem bem conhecida e eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Eu fiz até um esbocinho aqui para me auxiliar, a entregar para vocês tudo da maneira que Deus colocou no meu coração. Nós nos enganamos muito em relação às aparências do ser humano, chegando ao ponto de invertermos os valores reais de uma pessoa para Deus, nos preocupando mais com nossas vestes, o nosso físico e até mesmo nossas experiências carnais, alegando sermos adequados o suficiente por conta do que aparentamos ser. Então, muitas vezes a gente bota mais fé no que a gente é por fora do que o que a gente é por dentro. Muitas das vezes a gente se esconde atrás de um terno, de uma gravata, de uma saia longa, uma camisa comprida, um cabelão, achando que isso são as coisas que nos mostram quem nós somos. Mas não, a gente pode até enganar os outros, mas a Deus a gente não engana. E também a gente bota muita fé no nosso físico. Se eu sou uma pessoa baixinha, pode ser que eu conquiste coisas mais pequenas. Agora, por eu ser uma pessoa alta, eu conquisto coisas grandes. Se eu sou uma pessoa assim com um físico, não um físico fraco, mas um físico que não aguenta muito peso, vamos supor. Aí, para mim, teria que ser um trabalho mais leve. Já aquela pessoa forte, que tem um físico bem,
fortão assim, já se acha capacitado a coisas mais pesadas. Mas não é assim que funciona, né? Para Deus é totalmente diferente. Ele pode capacitar o grande para coisa pequena e o pequeno para coisa grande, né? E às vezes a gente se engana até com nossas experiências carnais. O que é uma experiência carnal? Por exemplo, aqui vemos que os irmãos de Davi, eles tinham muita habilidade na guerra, né? Então essa era a experiência deles, que é um ponto muito forte para ser um rei, pois naquela época os reis guerreavam também. Já a experiência espiritual é aquela que desce o Espírito Santo, que vem a unção de Deus e nos impulsiona a fazer aquilo que é da vontade de Deus ou aquilo que está à nossa frente, aquilo que está às nossas mãos para fazer, como vemos lá no capítulo 18, onde Davi diz que Deus o livrou da mão de um urso e de um leão. Então, pode ser que tenha descido ali o poder de Deus, o Espírito Santo, a unção de Deus, para impulsionar ele a matá-los, né? Então, essa é a experiência espiritual. E nós também temos esse tipo de experiência, por exemplo, eu posso pregar porque eu tenho curso de teologia, eu tenho curso na palavra, eu sei falar muito bem, então eu sou capacitado para pregar. Eu fiz aula de canto, a minha voz é boa, eu desenvolvi bastante ela, então eu tenho certeza que Deus me chamou para o louvor, né? Então muitas vezes a gente tem algumas experiências também, né? Aí a gente conquista com a nossa força, né? Já tem quando Deus capacita alguém em espiritual, né? Quando vem a unção, quando é uma experiência espiritual, ele revela, por exemplo, de repente, como se fosse num estalo, vem a palavra e a pessoa tem a revelação naquela palavra, não é nada estudado. Ou a pessoa ela não sabe cantar, mas de repente vem a unção do Espírito Santo e ela consegue louvar. Muitas das vezes não é a questão de como é a voz, porque não é sobre nós, né? Por exemplo, quando Deus usa uma pessoa, não é o fato do talento que ela tem, e sim a presença dele descer, o fogo descer, né? Não é ela falar bem, até a Deus no que ela faz. Eu mesmo já vi, né? Não vou colocar padrão, porque não são todos. Eu vejo muitas pessoas que criticam muito quem tem talento. E quem não tem talento fica passado como verdadeiro adorador, mas não é assim. Deus, ele vê o coração da pessoa. Eu já vi gente que tem talento e que não tem talento, que faz as coisas pro eu aparecer. Mas eu já vi gente que não tem talento e que tem talento louvando, e é a unção de Deus naquele louvor. Teve até uma vez que eu fui no congresso, e se a gente vai com o olho carnal, observar no olho carnal nosso, a gente não consegue ver o agir de Deus ali. E tinha uma irmã, ela já era um pouquinho de idade, ela estava louvando. Eu vou dar um exemplo, era o hino da harpa. Só vou dar um exemplo aqui, né? Ela assim com o microfone. Eu tô a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem será. Assim, e às vezes a gente critica, fala, a pessoa subiu lá, tá fazendo de qualquer jeito, mas eu senti uma presença de Deus na forma como aquela irmã estava louvando. Então é assim que Deus faz, a experiência espiritual dele em nós. E muitas das vezes é no secreto também, quando a gente está no nosso quarto, a gente tem mais experiências, não só esses tipos, tem mais quando a gente está orando, quando a gente está lá, assim como Davi estava, né, no secreto lá,
ele teve a experiência, nós também. Muitas vezes nós temos visões, nós somos arrebatados, tem muitas experiências espirituais que Deus opera em nós, né? Só que a maioria delas são manifestas através do nosso chamado. Qual é a diferença, né, então? A experiência, o que é da nossa carne, a carnal, é aquilo que a gente busca com a nossa força, o nosso conhecimento. Já a experiência espiritual vem do Espírito Santo e é através da unção de Deus que nós somos impulsionados a fazer aquilo. Glória a Deus. Mas Deus nos deixa bem claro aqui que não é isso que Ele olha, mas olha para o nosso coração, pois é nele que estão nossas verdadeiras características e intenções que temos. Então, tudo que a gente faz, que a gente fala, que a gente busca, a gente está com uma intenção ali no nosso coração, né? Seja quando oramos para Deus e pedimos alguma coisa, Deus sabe verdadeiramente a intenção do nosso coração naquilo. Ou quando a gente fala, né, para as pessoas, não, pode deixar que eu faço, porque Deus me capacitou, eu faço para a honra e para a glória dele. Eu canto para a glória de Deus, eu prego para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a honra e glória do nome do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor, hoje eu estou aqui. Mas muitas das vezes não é essa verdadeiramente a intenção da pessoa, né? Então Deus conhece tudo, até mesmo o elogio que a gente faz para a pessoa, seja verdadeiro ou seja falso, tem uma intenção no nosso coração, uma crítica. Quando você critica alguém, seja crítica ou crítica construtiva, né, tem uma intenção também no nosso coração. Por que nós estamos criticando? Por que nós estamos elogiando? Será que isso que eu estou pedindo para Deus, qual que é a intenção disso que eu peço para Deus em oração? Será que é verdadeiramente para a honra e glória do nome do Senhor? Será que o que eu quero fazer é para a glória do Senhor? Ou será que eu quero fazer para a minha própria glória? Então Deus, ele olha a intenção do nosso coração ali. Isso é muito importante a gente guardar, né? Hoje em dia é muito fácil ser influenciado pelos valores que a sociedade apresenta para nós. Aqui vemos que até o profeta Samuel se enganou quem era ungido de Deus pela aparência. Então, a gente é muito fácil ser influenciado, né? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vejo muito. Por exemplo, alguém já viu aquela frase? Não é sobre ter, é sobre ser, né? Então, por quê? Muitas pessoas falam isso, porque tem pessoas que têm muito, ou seja, muito dinheiro, tem diploma, tem cargo, tem empresa, tem bens materiais, seja qualquer coisa que ela tenha, mas a pessoa não é nada. Como assim nada? Ela tem muito, mas não é nada. Não, porque às vezes ela tem, mas ela não é humilde. Ela não é simples, ela trata as pessoas com arrogância, ela acha melhor do que os outros por conta do que ela tem. Então surgiu essa frase, não é sobre ter, é sobre ser. Mas eu vejo aqui que no reino de Deus as coisas são um pouquinho mais diferentes, né? Que não é sobre você ser alguma coisa, não é sobre o que eu sou diante de Deus, de quem eu sou. É sobre ter o quê? Ter Deus na nossa vida. Né, ter a presença dele, ter o amor dele, ter as nossas orações ouvidas, ter o nosso louvor agradável aos ouvidos dele. Então, se a gente não vigiar, a gente confunde as coisas. Parece que faz sentido, né? Mas a gente só é simples, só somos humildes, a gente só ama o próximo se a gente tiver Deus na nossa vida. Porque é uma coisa que Deus nos ensina, que Jesus faz em nós, que Jesus representa em nós. Então a gente só é alguma coisa se a gente tiver Deus na nossa vida. Então se a gente não prestar atenção, se a gente não vigiar, a gente inverte os valores das coisas, onde a gente busca mais ser alguma coisa do que ter, né? Esse foi um exemplo mais simples que veio na minha mente. E nós? Será que estamos nos baseando em nossa aparência ou será que estamos entregando o nosso coração para Deus?
é isso. Será que eu estou buscando me aparecer? Será que o que eu estou fazendo para Deus é de coração? Ou será que é para mim me aparecer? Será que eu quero que as pessoas me vejam? Ou será que eu quero que as pessoas vejam Deus através da minha vida? Eu estou preocupado comigo porque eu sou por fora? Ou eu estou entregando meu coração para Deus? É uma coisa que Deus pergunta para mim e para você hoje. O profeta ouvia sempre a voz de Deus e o conhecia intimamente, desde pequeno, mas ainda assim confundiu-se sobre o olhar de Deus sobre uma pessoa. E assim pode acontecer conosco. Quantas das vezes nós aplaudimos e alegamos que alguém tem uma voz ungida por Deus pelo fato dela alcançar notas boas ou altas, ou quando alguém fala bem uma pregação, ou em momentos de oração em que alguém diz vocabulários que são capazes de calar até a nossa oração, o nosso clamor. Esses acontecimentos são frequentes em nosso meio, e Deus não quer que nós nos baseemos nessas coisas, pois Ele vê diferente de nós, e seus pensamentos e caminhos são maiores e mais altos que os nossos. Isso você pode encontrar lá em Isaías 55, versículo 8, versículo 9. Então, busquemos viver em transparência e conhecer mais o coração de Deus. E o conhecendo, busquemos nos santificar e tornarmos cada dia mais semelhantes a Ele, para que possamos olhar como Deus olha, e assim não inverter os valores e não viver de aparências, pois não é isso que Deus requer de nós. Ele quer que nós entreguemos o nosso coração a Ele e que façamos a diferença, pois o reino de Deus para o mundo é loucura, mas o conhecimento e a ciência do mundo para Deus é nada. Então, não vamos nos encher dos valores do homem, pois o homem lança seu coração em coisas corruptíveis. Mas, se enchermos de Deus na nossa vida, além de vivermos no sobrenatural, nossos caminhos prosperarão e no final ganharemos uma coroa incorruptível e nos assentaremos juntamente à mesa celestial e para a eternidade viver com Deus. Glória a Deus. Então é uma maravilha, né, gente? Se a gente viver sendo quem a gente é diante de Deus e buscar, né, entregar o nosso coração para Ele nos santificar, Deus já preparou um lugar para a gente se assentar na mesa celestial lá no céu. E voltando aqui, né, versículo 5. E disse ele: é de paz vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Aqui eu achei um pouco interessante, né? Porque eles nem sequer mencionaram sobre Davi. Digamos que se esqueceu, né? Quantas das vezes a gente comete esse erro da gente excluir pessoas, né? Então, olha, quem sabe se fosse um daqueles 7 irmãos, o rei, Davi ia ser o último a saber. Só que Deus conhece o coração, a intenção das pessoas. Então, muitas das vezes, aquele que faz as coisas de coração, aquele que se entrega verdadeiramente para Deus, muitas das vezes ele é isolado, ele é excluído. Não tô pondo padrão, porque não é todas as pessoas que é, como muitos pensam, irmão caçula ou o excluído, que Deus escolhe. Não, Deus ele olha o coração da pessoa. Diz que a gente não viva pelas aparências para que não sejamos enganados. Então aqui ele estava meio que fora, né? E olha só a forma que Deus honrou Davi. Ele foi excluído, ele estava lá, ele nem sabia o que estava acontecendo, mas Samuel mandou chamar ele e ainda disse que não se assentaria à mesa enquanto Davi não chegasse. Então, muitas das vezes, é assim que Deus faz mesmo. Às vezes a gente exclui uma pessoa, por isso que a gente tem que vigiar o que a gente faz.
né? Seja na igreja ou fora, quando a gente deixa alguém muito de lado, às vezes a gente fala, não, a pessoa não tem capacidade, não, aquele ali não, talvez ele nem faz para Deus, não vamos deixar ele fazer, não vamos dar oportunidade, não vamos investir nele. E muitas das vezes é nesse que Deus quer investir, é esse que Deus escolheu, mas no momento certo, ainda que você e eu sejam escolhidos de Deus e sejamos rejeitados pela sociedade ou em qualquer lugar estamos sendo deixado de lado, se for da vontade de Deus, no momento certo Ele vai nos chamar. Glória a Deus. Então que a gente busca viver em transparência com Deus, que a gente não viva de aparências, né? Porque Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Muitas das vezes a gente simboliza personagens para as pessoas. Não porque eu sou muito crente, porque eu sou de oração, porque eu prego, porque eu canto, porque eu faço isso. Mas isso tudo é aparência. Deus conhece o nosso secreto. Porque muitas das vezes não é o que a gente é lá fora que nos impulsiona na vontade de Deus. É o que a gente é em secreto que traz Deus perto da gente. Assim como Davi, você vê que Davi não estava nos campos de guerra com seus irmãos, ele não teve experiências lá. Deus deu experiências para ele lá no pastoreado, onde estava só ele, Deus e as ovelhas. Então a gente vê que tudo começa no nosso secreto, para depois sair para fora. E Deus quer que nós sejamos assim, transparentes, que a gente não busque se encher das coisas desse mundo, dos valores do homem, mas que a gente busque as coisas do alto, as coisas de Deus, assim como Davi buscou. Ele não buscava a coroa. Quem sabe os irmãos dele buscavam a coroa, mas Davi não buscava a coroa. Davi buscava a presença do Senhor, honrar ao nome do Senhor. E assim ele tinha essa presença do Senhor na vida dele. Ele não tinha boa estatura, ele não tinha boa aparência, mas como disse lá na palavra, ele tinha boa presença. A presença de quem? A presença de Deus. Quem sabe muitos olharam para ele, mas ele não é capaz, olha o tamanho dele. Mas tinha algo que eles não entendiam que estava nele. E é o que o mundo vê como loucura, porque muitas das vezes as pessoas olham para nós e não entendem o que tem em nós. Não entendem o porquê da gente seguir o caminho da cruz. Porque Jesus morreu na cruz. Tem pessoas que não entendem o porquê Jesus morreu na cruz por nós. Elas não são capazes de entender que se Jesus não tivesse sacrificado por nós, nós teríamos perecido. Nós não estaríamos aqui agora meditando nessa palavra. Então as coisas de Deus para o mundo é loucura. Mas toda a ciência, todo o conhecimento, toda a aparência do homem, todas as conquistas, toda a influência, tudo deste mundo para Deus é nada. Porque é tudo corruptível, tudo com o tempo se esquece, se desfaz, né? Mas aqui não, se a gente permanecer em transparência com Deus, buscar ter a Deus na nossa vida, buscar viver sinceramente com Ele, além dos nossos caminhos prosperar, da presença dele estar em nós, nós temos as experiências com Ele, a gente viver com Ele, no final dessa vida, quando tudo passar, a gente ainda vai ser convidado para entrar na celeste mansão, assim como Samuel disse na palavra, não sentaremos à mesa até que ele chegue, naquele grande dia. O Senhor não se assentará à mesa enquanto os seus escolhidos não passarem pela porta. Então que a gente busque viver em transparência com o Senhor. Que a gente não viva de aparências, mas que a gente busca ser transparente. A gente vê muitos personagens aí, né, na televisão, nos filmes, né? Tem até um personagem, eu não me recordo muito bem, que ele era muito humorista. Nos filmes ele fazia um sorriso, as entrevistas ele sempre sorrindo. Só que há um tempo atrás ele deu uma nova entrevista que ele disse que ele não é o que ele mostra nos filmes, que ele mostra para as pessoas. Porque quando entra da porta para dentro do quarto, só ele sabe como ele está por dentro. Que ele estava em depressão por isso, porque ele vivia o que ele não é. Então muitas das vezes a gente tenta ser personagem, mas que a gente não busque isso. A gente busque a Deus, que a gente busque as coisas do alto, porque isso sim vale a pena. E é assim que Deus quer. Deus quer que nós sejamos sinceros e sejamos quem nós somos, que nós não sejamos outra pessoa, nós não busquemos ser como o outro, que a gente busca ser nós mesmos.
porque Deus sabe a nossa essência, nossas limitações, a nossa capacidade, o que nós sentimos no nosso coração, qual é a intenção do nosso coração. Deus sabe. Então que a gente busque viver em transparência e o Senhor virá com a sua presença e Ele mostrará que Ele é na nossa vida. E assim o nosso lugar será reservado lá na celeste mansão. Que essa palavra fique no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.